Olá, começa agora o JR Entrevista. A nossa convidada de hoje é a presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Renata Gil de Alcântara Videira. A juíza é a primeira mulher a presidir a associação, que foi fundada há 71 anos e é a maior entidade representativa da magistratura brasileira. Muito obrigado pela presença da senhora aqui com a gente. Eu gostaria de começar exatamente por esse fato. A senhora vai completar agora um ano de gestão já à frente da MB como a primeira mulher no comando da associação. Qual foi a resistência que a senhora encontrou, as dificuldades que a senhora pode fazer um balanço nesse primeiro ano pelo fato de ser mulher? As resistências são gigantescas. Eu queria cumprimentar o Yuri. São gigantescas, mas a gente tinha uma responsabilidade muito grande da representação feminina. Eu fui eleita com 80% dos votos dos meus associados, dos 14 mil juízes brasileiros. É um número muito representativo. E nesses eleitores eu tinha um grupo de mulheres magistradas que gostariam de ver uma mulher representando a magistratura nacional. Então, sobre os meus ombros tem esse peso da representação feminina e não foi fácil eu me tornar candidata, porque a magistratura é um universo ainda conservador, a gente ainda tem maioria masculina de magistrados, então o percentual hoje de magistradas é de 38% aproximadamente. Há uma resistência natural, que é aquela concepção patriarcal que está na sociedade. Nós somos integrantes da sociedade brasileira, então embora nós sejamos maioria, né, na população, somos 52%, mas somos uma minoria ainda social. A gente ainda precisa quebrar os preconceitos e muitas vezes a gente sabe que as mulheres não são reconhecidas como profissionais habilitadas, experientes. A gente tem que muito se apresentar para ter esse reconhecimento. Então, as dificuldades, elas são naturais, mas a gente tem enfrentado isso de uma forma bastante serena, tranquila e tentando inspirar outras mulheres a ocuparem esses postos de destaque. Doutora Renata, partindo um pouco dessa ideia do Yuri, né, falando de barreiras, de obstáculos, quais são as principais barreiras que as mulheres enfrentam ainda para poder ter acesso ao Poder Judiciário? Nós estamos falando aí de mérito, né? Ela tem que passar no concurso, enfim. Quais são as principais dificuldades, né, os principais entraves para que a mulher ocupe uma posição, seja de juíza substituta, de magistrada, de desembargadora, enfim? Alessandro, se você me permite, eu sempre gosto de contar a história que a história não conta, né? Que nós não aprendemos nos livros de história a evolução da mulher na sociedade. Então, nós não sabemos, por exemplo, que só em 1827 as mulheres puderam estudar em escolas de mulheres se o governador daquela vila quisesse criar uma escola de mulheres. E quando elas começaram a estudar, elas ainda não tinham a oportunidade de estudar todas as matérias. Então, por exemplo, na matemática, as mulheres só podiam estudar adição, subtração, multiplicação e divisão. Álgebra, ciência, nunca foi permitido às mulheres estudarem. Nunca não, naquela época não era permitido. Então, isso demonstra que nós passamos por uma evolução muito rápida da ocupação desses espaços. Mas ainda há um déficit que precisa ser, né, cumprido. E nós estamos, nesse momento, Alessandro e Yuri, estudando no Conselho Nacional de Justiça. Eu faço parte do grupo de trabalho da Resolução 255 do Conselho Nacional, que estuda a participação feminina no Poder Judiciário, para que a gente descubra quais são os entraves invisíveis, porque há os entraves invisíveis, e as barreiras que são visíveis, por que elas não são escolhidas num processo de promoção ou remoção, por que a figura feminina gera algum entrave a essa escolha, e também porque as mulheres às vezes não se apresentam como candidatas. A gente sabe que as mulheres ainda são muito responsáveis, são arrimo emocional de família, são responsáveis pelo cuidado dos filhos, da casa, fazem as compras, e muitas vezes elas não têm coragem de delegar essas funções para que elas ocupem integralmente o seu tempo com o trabalho. E porque elas não são indicadas também, né? A gente nós estávamos falando isso agora, tanto seja para o 5º Constitucional, que você parte aí de pessoas, de figuras ligadas tanto ao Ministério Público como à advocacia, e além do mais os cargos como ministro do Supremo, que tem indicação do presidente. Você estava dizendo que faz tempo que não tem uma mulher indicada. Exatamente, desde 2014 não há uma mulher indicada a uma corte superior no nosso país. E um dos elementos que a gente tem trabalhado muito é exatamente essa indicação do 5º Constitucional. As mulheres não compõem as listas do 5º Constitucional.
A AMB acaba de ajudar numa proposição no TSE para que as listas para indicação no TSE contenham mulheres, que elas possam ser também avaliadas. A gente sabe que o grupo ainda é eminentemente masculino, os que escolhem e os que propulsionam essas escolhas. Então, a gente tem que criar essas possibilidades das mulheres se apresentarem. Elas ainda não existem hoje de forma livre e plena. E a senhora fala de dois problemas diferentes que são igualmente graves, quer dizer, uma dificuldade de acesso, de entrada no sistema, porque para fazer o concurso público, como a senhora bem lembrou, a mulher, às vezes é só ela em casa, cuidando dos filhos, tendo que garantir a alimentação desses filhos, né, sem tempo para estudar, porque tem que trabalhar e cuidar de casa. E quando consegue ser essa pessoa que, apesar das estatísticas, apesar das dificuldades, entra, não avança na carreira, porque não é lembrada sequer nas listas tríplices. Exatamente. E a gente tem notado, inclusive pelas pesquisas recentes que a AMB realizou, que há um decréscimo da entrada de mulheres no concurso da magistratura. Então, do ano de 2000 ao ano de 2010, a gente chegou a uma curva de 41% de entrada, o que foi muito promissor. Agora, de 2010 a 2020, essa curva decresceu e a gente está em aproximadamente 38% de entrada. Então, a gente imagina que não é um problema que vá se solucionar em curto prazo. A gente vai ter que criar realmente mecanismos dessa participação feminina. O Conselho Nacional tem ajudado bastante. Eles criaram agora, por exemplo, uma regra para a participação de mulheres em bancas de concurso, já há uma discussão sobre as decisões com perspectiva de gênero em determinadas matérias. Então, por exemplo, saiu uma pesquisa muito interessante da Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, indicando que as mulheres vítimas de feminicídio não têm essa sua identidade reconhecida nas decisões judiciais do tribunal do júri lá. Muitas são invisibilizadas, seu nome sequer consta da sentença e nem a prática desse delito, que hoje é um delito, né, capitulado, é uma agravante lá no delito de homicídio. O nome feminicídio que foi aprovado também não é mencionado. Então, todo esse status de não percepção da condição feminina e de subjugação da condição feminina ainda é uma realidade que a gente precisa transpor. E há necessidade de criação de regras para que essa equidade avance. Mas a senhora falou, né, que estávamos avançando e, de repente, estamos retrocedendo. Quer dizer, em vez de diminuir essa desigualdade, passamos a ampliar. Dá para fazer um diagnóstico? O que aconteceu nesse meio do caminho? O que a gente imagina é que exatamente esse período do ingresso no concurso é o período em que a mulher se casa e é a idade reprodutiva dela. Então, ela teria que postergar essa idade reprodutiva para que ela faça a opção pela carreira. E mais interessante ainda é que, antigamente, as mulheres entravam em média de 26 a 28 anos. A gente tem percebido que agora elas entram um pouco mais velhas, o que também prejudica essa ascensão na carreira, porque elas entram na idade reprodutiva, na idade de se casar, param um tempo, né, tendo filhos e tudo, e depois, para retomar, já tem idade, né, e é mais difícil você participar dessa ascensão. Então, é alguma coisa que a gente precisa criar os mecanismos para que, mesmo na idade, né, reprodutiva, né, ela tenha condições de ascender. Doutora, vamos falar um pouquinho agora de violência contra a mulher. A Câmara dos Deputados acaba de lançar uma campanha relacionada aí a 21 dias de ativismo contra a violência doméstica. Por falar em violência doméstica, a gente não tem como não citar e mencionar as delegacias, né? Muitas vezes a mulher é vítima do agressor e chega na porta de uma delegacia e, enfim, o atendimento não atende justamente ela é agredida novamente, né, Alessandro? Uma segunda agressão. A senhora considera que o atendimento precisa melhorar bastante para que a mulher ela seja realmente acolhida e não sofra uma segunda agressão? Eu considero e toda a sociedade considera. Essa é uma preocupação muito grande de todos os atores do sistema de justiça. A AMB tem trabalhado de uma forma muito firme nessa conscientização. A gente sabe que a violência contra a mulher, ela tem raízes em vários problemas e um deles é a educação mesmo. As mulheres não sabem que são vítimas de violência, elas não sabem o tipo de violência, então a gente tem procurado ensinar o que é violência moral, o que é violência física, e que a violência física precisa de comprovação. Se a mulher é agredida com um soco, um empurrão, uma marca, ela precisa fazer o exame de corpo de delito para
provar pela lei brasileira que ela sofreu essa lesão. Ela sofre violência sexual no casamento, a mulher não é obrigada, né, a cumprir obrigação sexual no casamento. O direito ao sexo é um direito dela, ela pode escolher o momento, elas não sabem disso. Não sabem? Não sabem disso. Muitas mulheres não têm consciência de o que elas vivem numa relação a dois, de companheirismo, de namoro, de casamento. É uma relação perniciosa com violência. O que é a campanha Sinal Vermelho? A campanha Sinal Vermelho ela foi lançada pela AMB com muito orgulho, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça. Um dia eu estava assistindo a televisão em casa, na pandemia em abril, eu vi os números da violência contra a mulher subindo, preocupada com as delegacias fechadas, com os fóruns fechados, com as defensorias públicas fechadas. Eu pensei, onde essas mulheres vão denunciar? E aí pensamos, eu e a juíza Domitila de São Paulo, logo que isso pudesse ser feito nas farmácias, porque estão abertas 24 horas em várias grandes capitais e tem uma farmácia em cada lugarzinho do Brasil. São profissionais que já atendem pessoas com lesões, com problemas de saúde, teriam mais facilidade. Então, a gente pensou num sinal silencioso. Na Índia, as mulheres usam um símbolo vermelho aqui na testa, que se chama Red Dot. Elas estavam usando na mão. E nós resolvemos fazer aqui no Brasil o X vermelho, porque é inequívoco, sinal vermelho parou, não pode além daí prosseguir com essa violência. A campanha Sinal Vermelho teve essa repercussão nacional, vários artistas. Ela começou, na verdade, nas redes sociais, né? Os artistas começaram a se engajar e depois ela ganhou essa dimensão, que hoje é a maior política, a maior campanha institucional de política pública que a gente tem funcionando no Brasil, de norte a sul, com o mesmo protocolo, e a gente imagina que ela vai ganhar, inclusive agora, repercussão internacional. Muito simples, uma mulher comparece numa farmácia com um sinal vermelho na mão, se ela não tiver o batom vermelho, uma caneta, qualquer coisa vermelha, ou então simplesmente fazer o gesto do X vermelho na mão, o atendente da farmácia liga para o 190, ela é conduzida imediatamente à rede de proteção. E a gente tem incentivado muito, Alessandro e Yuri, que os municípios criem as salas lilás, que são as salas de atendimento das mulheres nos IMLs, para a realização dos exames de corpo de delito. Várias leis foram aprovadas conjuntamente com a Sinal Vermelho. Aliás, no Distrito Federal, a Sinal Vermelho se tornou lei, foi aprovada pela Câmara Distrital. Fiquei muito feliz com isso. Descobrimos durante a campanha que a maior causa de acionamento do 190 da Polícia Militar, tanto no Distrito Federal como no Rio de Janeiro, é a violência contra a mulher. Não é a briga no bar, não é o tráfico de entorpecentes, não é o roubo, não é o furto. Então, nós temos hoje... E que deve ter aumentado nessa pandemia substancialmente. Substancialmente. E a gente tem também uma grande subnotificação. O que eu tenho chamado a atenção é que a violência contra a mulher, ela é uma questão de segurança pública. Além de ser uma questão de direitos humanos, uma questão de saúde pública, ela precisa ser enfrentada pelos números que a gente tem como uma questão de segurança pública com estratégia, metas, prazos para uma ação conjunta governamental. E daí também nessa necessidade da sociedade entender que tem a obrigação de proteger uma mulher vítima de violência. Não tem aquela história de briga de marido e mulher. Não mete a colher. Para isso tem que meter a colher mesmo, né? Falar e denunciar, né? Isso é importantíssimo. Essa concepção antiga de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, está ultrapassada. Todos nós, a proteção à vida é um direito e um dever de toda a sociedade. Então, nós somos corresponsáveis por essas violências, por essas mortes, porque as mulheres morrem em razão dessa violência pela não denúncia. Tanto é assim que hoje há uma lei aprovada recentemente obrigando que os condomínios façam as denúncias de violência. Então, aquela violência que era tratada como uma questão privada daquele apartamento já não é mais assim, por lei, a obrigação de denunciar. E o que é muito importante, eu tenho dito, é que a denúncia pode ser anônima. Ninguém precisa se identificar para não se envolver naquela ocorrência. Basta ligar para a polícia e dizer, olha, aqui no meu prédio, no apartamento tal, está acontecendo um caso de violência, eu preciso que o senhor venha atender. A polícia chega, atende a ocorrência e não precisa dessa testemunha se apresentar. Então, todos têm obrigação e por questão de solidariedade, né, de respeito ao ser humano, a gente precisa denunciar.
Exatamente. Olha, você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, às 10h40 da noite, também no portal R7, ainda no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e também em nossas redes sociais. Doutora, a senhora participou aí justamente na associação, foi vice-presidente de Direitos Humanos, né? Hoje o país está debatendo a questão do racismo estrutural. O que a associação tem feito justamente para combater essa situação dentro de tribunais? Nós temos feito as campanhas, né, internas. Agora mesmo na Semana da Consciência Negra, nós fizemos 5 vídeos institucionais de juízes negros dizendo como foi a história de ascensão deles, o que eles passaram, né, e quanto eles sofreram com o racismo até eles chegarem à magistratura e o racismo que eles sofreram também dentro da carreira da magistratura. Então, a gente tem procurado conscientizar, né, a sociedade de que isso também precisa ser extirpado. É uma chaga, tal como a violência contra a mulher, o racismo é uma chaga da sociedade. Nós tivemos na nossa história, que a história não conta mais uma vez, muitos heróis negros, né? E a gente precisa ressaltar isso, e o Brasil tem um déficit histórico com a escravidão. Então, a gente precisa superar isso, e a AMB tem se colocado como um grande ator, né, de discussão de todas essas causas. A senhora falou que a participação feminina na magistratura está abaixo de 40%. A dos negros, então, é de 18% hoje. E é claro, se a sociedade é machista e racista, esse é um problema que acaba deslocado também, como a senhora falou, para dentro da magistratura. Hoje, as decisões que os juízes tomam, a senhora acha importante debater essa questão do racismo, até para que pare com um sentimento de injustiça que a gente percebe de ver as cadeias, as condenações que levam a pessoa à prisão com muito mais negros do que brancos, por exemplo? Infelizmente, a questão da prisão de negros, ela é um problema que advém da questão social. Os negros, a maioria dos negros vivem ainda como resquício da escravidão em áreas de periferia, né, em áreas de comunidades, no Rio de Janeiro, nas áreas dos morros, onde à margem da sociedade, onde a violência impera, onde o acesso ao emprego, ao acesso às condições mínimas de saúde e educação são mínimas. Então, eu acho que todas essas regras que o Estado brasileiro tem adotado, né, o Estado brasileiro adota cotas nas universidades e incentivo, né, à participação do negro, a gente vai conseguir avançar e fazer com que eles cheguem ao mercado de trabalho de uma forma mais igualitária. É um processo lento, né? Mas eu penso que nesse momento o Brasil despertou para todas essas causas, especialmente nesse ano da pandemia. Eu vejo discussões muito abertas, francas e um enfrentamento muito mais efetivo do que tínhamos tempos atrás. Eu penso que as minorias eram tratadas como minorias que precisavam de cuidado, de assistencialismo, e hoje a discussão não é essa. A discussão é de propulsionar a igualdade, de colocá-los em igualdade de condições de competição. Elas estão tomando o lugar delas. Estão tomando lugar. E não dá mais para esconder o problema. A discussão agora é o problema está aí, existe, não vamos mais escondê-lo, vamos precisar agora discutir como resolvê-los. É isso? Exatamente. Eu tenho visto estratégias sendo discutidas, não é mais dizer, olha, há racismo, fulano sofreu isso, olha que triste. Hoje a gente discute como esses negros, né, e as minorias todas vão poder ocupar todos esses espaços, e eu tenho visto assim um papel muito relevante da sociedade, de organizações, né, civis, dando oportunidade, criando esses espaços. Eu tenho visto, inclusive, né, empresas contratando mais negros, preocupados com essa responsabilidade social. Hoje é feio uma empresa que não tenha respeito à diversidade. Então, ela é mal, né, qualificada, classificada. A gente evoluiu bastante. Ainda tem um caminho longo, mas evoluímos bastante. Não bastam só as políticas, né, afirmativas. Na verdade, é importante que haja a concretização dessas políticas. Exemplo de cotas, enfim, universidades também. Exatamente. A gente tem uma Constituição que é absolutamente linda, principiológica, completa, nessa preservação dos direitos e garantias individuais e nesses direitos sociais todos. Então, as regras nós temos, faltavam os mecanismos de cumprimento dessas regras e eu penso que uma sensibilização da sociedade. Eu acho que isso tudo que está sendo mostrado, essa poeira que vocês mencionaram que estava debaixo do tapete e que está emergindo, ela tem facilitado, né, o debate das condições reais
de colocação dessas pessoas nos espaços públicos e privados. Perfeito. O JR Entrevista faz uma pequena pausa e, na volta, como a pandemia mudou a rotina do Poder Judiciário. Até já. De volta com o JR Entrevista, hoje com a gente a presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Renata Gil de Alcântara Videira. Doutora Renata, eu gostaria de saber o seguinte: a Associação dos Magistrados acompanhou, né, as últimas eleições para prefeitos e vereadores. Inclusive, o presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele falou aí de um ataque digital, de milícias digitais, na verdade, fazendo uma correção. A senhora acredita que a democracia ela precisa ser melhor resguardada para não sofrer esse tipo de ataque externo? Eu acredito que a democracia brasileira ela é consolidada e que esses ataques serão superados. Agora, essas tentativas todas de abalo, né, à democracia, a gente teve alguns atos lá na frente do Supremo Tribunal Federal e tantas outras questões que já foram bastante debatidas durante esse ano, eles são muito pequenos diante das nossas instituições. As nossas instituições são muito sérias e comprometidas. Nós temos servidores públicos de extrema habilidade. Então, na Controladoria Geral da União, na Polícia Federal, e a Polícia Federal, com relação às eleições, tem feito um trabalho de acompanhamento permanente, né, dessa questão das urnas e de todo o sistema eleitoral. Agora, num mundo digital como esse que nós estamos vivendo, nenhuma entidade, seja ela pública ou privada, está imune a ataques de hackers, né? Nós já vimos exemplos infinitos no exterior e aqui no Brasil de ataques. E a gente tem uma dificuldade muito grande com relação a esses ataques, porque eles, em geral, eles deixam sinais que podem ser perscrutados pelas autoridades. Mas quando, por exemplo, esse hacker está instalado num país como a Ucrânia, por exemplo, que não tem regras e leis que permitam se chegar a se identificar esse autor, a gente tem uma grande dificuldade de combater esses crimes. Então, o nosso trabalho hoje é de garantir a segurança dos sistemas. A gente tem trabalhado dentro da Justiça com empresas de segurança. O Conselho Nacional de Justiça agora criou um grupo, né, de trabalho, de atuação exatamente para a segurança dos tribunais. E no TSE não foi diferente. No TSE a gente teve uma tentativa que gerou uma lentidão no sistema, como foi explicado pelo ministro Roberto Barroso, mas nós tivemos os resultados da eleição íntegros. Tanto é assim que eu estava no TSE acompanhando as eleições e lá na cidade do Rio de Janeiro, onde eu atuei, os prefeitos já estavam comemorando muito antes do resultado da eleição a vitória, porque os cartórios eleitorais emitem aqueles boletins de urna, os fiscais de partido todos fazem a conta e eles já sabem exatamente quem ganhou a eleição. Então, isso prova que o sistema é absolutamente seguro, confiável e que as pessoas já estavam até cientes das suas vitórias e das suas derrotas por todo o país. A contabilização geral é só uma questão de tempo e é uma questão numérica. Então, eu confio muito no sistema eleitoral brasileiro e falo isso não é porque eu acompanho, não. Eu atuei 17 anos como juíza eleitoral, fui juíza coordenadora de polos eleitorais, trabalhei com inseminação de urna, visitava todos os locais de votação, ligando urna, vendo o que dava defeito, o que não dava, como é que insemina. Então, eu conheço a urna eletrônica de trás para frente. Ou seja, a eleição é confiável, o resto é fake news. O resto é fake news. O resto é fake news. Graças a Deus, né? Porque nós temos o melhor sistema eleitoral do mundo. A gente teve agora, nas eleições, observadores da OEA acompanhando todo o sistema com um relatório positivíssimo das eleições. Então, eu fico muito feliz que o Brasil seja paradigma internacional do seu processo eleitoral. Agora, apesar do ataque hacker que tivemos, né, ao sistema do judiciário, nós temos constantes ataques dessa milícia digital, como foi qualificada essa turma pelo ministro presidente do TSE, o Barroso, que ele falou o quê? Né? Que foi, junto com o ataque hacker, veio essa quantidade imensa de fake news nas redes sociais, como se fossem robôs automatizados também, colocando essa questão em xeque, né? A lisura das eleições e do poder judiciário. No caso específico, foi o momento ali do Tribunal Superior Eleitoral, por causa das eleições. Mas nós temos visto há muito tempo um ataque constante ao Poder Judiciário e principalmente ao STF. Como a AMB vê essa situação?
A AMB vê da mesma forma que o Supremo tem atuado, né? Na verdade, o ministro Alexandre de Moraes está à frente dessa apuração. Essa apuração já foi julgada bastante irregular pelo Supremo, ele decidiu isso há pouco tempo atrás, e agora me parece que o ministro Alexandre também está enfrentando essa questão das milícias digitais, que nós não sabemos ainda quem são e como operam exatamente. Ele está no meio dessa investigação, com apoio, inclusive, da própria Polícia Federal. Ele agora se junta também a essa apuração do TSE, porque vi que foi designado pelo ministro Luiz Roberto Barroso para essa apuração também. Com certeza uma apuração que será séria, né, e que terá os elementos necessários para esclarecer à sociedade brasileira o que tem acontecido, desvelar o que tem acontecido e efetivamente punir esses envolvidos em um crime que é muito sério, que é um crime contra a democracia brasileira. Doutora Renata, vamos falar agora de pandemia. A pandemia veio, surpreendeu a todos, parou a economia. Não foi embora, né, Alessandra? Não foi embora. Infelizmente. E não foi embora. Ela freou economias, vários países, né? Estamos vendo aí a situação da Europa, que realmente está bem complicada. Como é que a pandemia ela atrapalhou o judiciário? Como é que o judiciário se reinventou para tentar atender a sociedade em meio a tantos conflitos? Eu penso que o judiciário brasileiro... Eu penso e afirmo que o judiciário brasileiro foi o que melhor se adaptou no mundo à pandemia. Nós fizemos uma conversão do sistema físico, né, de processos físicos, de reuniões físicas, audiências físicas, comparecimentos ao fórum físicos, para o meio digital. Nós agora tivemos o lançamento pelo ministro Luiz Fux, que é o presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. O Conselho Nacional de Justiça, para quem não sabe, é o órgão pela Constituição brasileira que dita todas as políticas públicas do Poder Judiciário, que regula de forma administrativa o Poder Judiciário. Ele criou o juízo 100% digital, em que os atos podem ser praticados pelo telefone, celular, por zap, por plataformas digitais, com assentimento, é claro, né, das partes, dos advogados, de modo que não é mais necessária a presença física dos atores do processo em determinadas ações em que houver opção para isso. Isso é um passo muito largo, né, de transformação, e eu diria de transformação muito rápida. Todo mundo, quando pensa em tecnologia, pensa lá, né, nos Estados Unidos, pensa nas grandes empresas que estão lá no Vale do Silício, mas a grande revolução aconteceu neste país chamado Brasil. Deve continuar isso mesmo depois da pandemia? Deve continuar, não, já continua. Tanto é assim que o ministro Luiz Fux acaba de lançar, né, essa plataforma nova e vários outros sistemas. O desenvolvimento da inteligência artificial, né, detectando recursos repetitivos, precedentes para facilitar a justiça, para calcular melhor esse tempo de processo, reduzir esse tempo de processo. São várias ferramentas que estão sendo introduzidas, laboratórios de inovação e tecnologia, a AMB mesmo, que é a maior associação nacional de juízes do mundo democrático, ela criou o seu laboratório de tecnologia. A gente está desenvolvendo várias ferramentas a pedido dos juízes brasileiros para dentro dos processos a gente diminuir esse tempo de processo, diminuir a burocracia processual. Então, eu acho que a gente está no meio dessa revolução e que o Brasil, tal como no sistema eleitoral, será exemplo para o mundo inteiro. E as audiências de custódia, também por videoconferência, era algo já debatido há muito tempo, que agora se torna realidade. É uma vantagem também. É uma vantagem, e especialmente nesse momento em que a gente está vivendo a possível segunda onda de pandemia. Eu espero que não, eu espero que a gente tenha um arrefecimento breve disso. Mas o fato é que hoje, por exemplo, no meu estado, no Rio de Janeiro, 90% dos leitos estão ocupados. Então, a gente sabe que esse processo de flexibilização, de volta às atividades, vai ter que ser recrudescido, a gente vai ter que dar um passo atrás. Nesse sentido, não há nenhuma explicação lógica que impeça o juiz, a serventia de realizar uma audiência de custódia de forma virtual, já que todos os atos e as outras audiências também são realizadas de forma virtual. E essa tese de que o juiz não está vendo o que está acontecendo com o preso, ela não se sustenta porque nós temos a necessidade da presença de um defensor ou de um advogado na realização de qualquer ato. E na audiência de custódia é a mesma coisa. Então, se o preso estiver com alguma lesão ou algum ferimento, o defensor dele vai poder ajudar e mostrar. Expor na hora. Expor na hora. Isso é muito simples. Perfeito. O JR Entrevista faz um rápido intervalo e no próximo bloco a gente vai falar sobre o futuro da justiça brasileira. Até já.
Estamos de volta com o JR Entrevista e a nossa convidada hoje é a presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Renata Gil de Alcântara Videira. A senhora falava, né, dessa transformação digital que a pandemia impôs ao judiciário e nós lembramos que temos, de acordo com o CNJ, quase 80 milhões de processos em tramitação. É muito processo, né? Como é que fica a situação? Essa digitalização vai ajudar a resolver isso, a acelerar um pouco esse sentimento do cidadão brasileiro de que a justiça é muito lenta? Exatamente, essa é a maior preocupação do Poder Judiciário hoje. Em duas pesquisas que nós fizemos, uma externa e uma interna. A interna, quem somos a magistratura que queremos, a AMB conduziu com o ministro Luiz Felipe Salomão essa pesquisa, e a externa pela Fundação Getúlio Vargas. Em ambas as pesquisas, a preocupação tanto da sociedade, dos usuários do sistema de justiça, como dos próprios juízes, dos magistrados, dos embargadores, é o tempo de processo. A celeridade é a nossa maior preocupação. E eu entendo que todos esses recursos que eu mencionei, né, como a inteligência artificial, a automação, que é o funcionamento da prática dos atos automaticamente pelos computadores, pelos servidores, vai ajudar muito a essa diminuição desses processos. A gente teve, só no período de pandemia, mais de 60 milhões de atos praticados. Isso é um número estrondoso diante dessa realidade. Para menos poucos juízes. Para apenas 18 mil juízes no Brasil, né? Pois é. Aliás, eu dizia, Alessandra, essa foi uma colocação importante. Eu, no outro dia, fiz uma live com o presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, né? E aí, a gente, em estatística, comparando, um juiz brasileiro tem, em média, 4.400 processos sob a sua jurisdição. Lá em Portugal, ele tem 340 processos. E já deve achar muito, né? Por quê? E lá eles não têm os mesmos recursos tecnológicos que o Brasil tem. Nós estamos muito mais avançados que eles. Mas eu acho que, respondendo sua pergunta finalmente, a gente vai avançar muito, os números serão bastante promissores. Ora, doutora, quando a gente fala de uma justiça, as pessoas falam, né, justiça lenta, mas a gente tem a oportunidade aqui de esclarecer. O juiz, ele cumpre regras, né, ele cumpre a lei, ele tem que cumprir a lei. A senhora acha que mesmo com as reformas que nós tivemos, processual, penal, enfim, tanto relacionada a processo, ainda precisa mais para poder dar uma celeridade maior? Precisa sim. A gente tem, tanto é assim que há várias comissões, né, em trabalho no Congresso Nacional, trabalhando reformas de legislação, exatamente para dar mais efetividade ao processo. A gente, como você disse, Alessandro, o juiz brasileiro, ele precisa cumprir todo um procedimento que está estabelecido nas nossas leis, no Código de Processo Civil, no Código de Processo Penal, né, em tantos outros códigos de leis. E a gente não pode pular essas etapas. Então, senão quem é punido é você. Senão quem é punido é o juiz. Aliás, o juiz hoje brasileiro, ele fica entre o abuso de autoridade, né, que é a lei que passou aí do abuso de autoridade, ou a completa omissão. Então, ele está hoje numa saia justa gigantesca. Mas nós vamos saber superar tudo isso. Então, eu penso que o enxugamento da malha de recursos, né, e isso tudo vai gerar um tempo de processo menor. Mas é preciso coragem, porque a gente sabe que hoje a gente tem 1.300.000 advogados inscritos na OAB, são apenas 18 mil juízes. Essa conformação toda precisa ser organizada para que a gente tenha aí um processo que seja respeitoso dos direitos das partes, mas também célere para entregar à sociedade o que ela quer. Ela quer justiça lenta, não é justiça. Temos ainda 30 segundos para a senhora explicar o que é o AMB Lab para o futuro do judiciário. O AMB Lab é realidade. Ele foi inaugurado essa semana, exatamente no mês da inovação. Hoje nós temos uma reunião, inclusive, com o ministro Marcos Pontes, para estabelecer uma parceria entre a AMB e todas as estratégias. Ele vai lançar uma estratégia aí nacional de ciência e tecnologia. A nossa ideia é estar à frente nas questões do judiciário, propulsionar exatamente essa justiça mais célere. Nossa, rápido. 30 segundos, perfeito. O JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, às 10h40 da noite, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais. Obrigado pela entrevista, pela presença da senhora aqui com a gente. E obrigado também a você pela companhia e audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.